Bom, nessa aula a gente vai falar então de quais são os principais dados de entrada que a gente precisa ter quando a gente vai fazer a simulação de uma sala, né, com um software de acústica geométrica. A primeira coisa que você precisa ter é uma representação da geometria da sala, tridimensional, né? Então, o que vai acontecer é que a gente vai modelar essa sala em algum outro software, como o Blender ou o SketchUp. A gente vai ter um arquivo CAD, um arquivo DAE, um arquivo STL, ou algum outro formato que o nosso software de acústica de salas consiga ler. E esse tipo de geometria 3D é a representação espacial da nossa sala. Nessa representação espacial, ainda não necessariamente tem as posições das fontes, dos receptores e os materiais acústicos que fazem parte da sala, certo? Então a gente parte aqui de um modelo tridimensional da sala, que pode vir da arquitetura ou algo do tipo, certo? Nós vamos precisar, né, depois especificar os materiais, os coeficientes de absorção e de espalhamento de cada superfície da sala. A gente vai precisar especificar fontes e receptores. E a gente já vai entrar em detalhes sobre o que a gente precisa de dados de fonte e receptor para modelagem, certo? A primeira coisa importante, né, é que o que são essas informações que o software então utiliza, né? Se a gente pegar, por exemplo, aqui, né, o Odeon, né, e pegar uma sala aberta no Odeon, né, a gente tem aqui o Boston Symphony Hall, por exemplo, e vocês estão vendo aqui uma versão do Boston Symphony Hall que é o wireframe dele, né? Ele não tem muitos detalhes na geometria, a não ser os planos que fazem parte dessa geometria, certo? Então, o que a gente importa, no final das contas, o que o software está lendo lá por trás dos panos, né, por trás da cena, são todos os planos, né, que compõem a minha geometria. Então, vocês estão vendo aqui uma versão desenhada à direita e aqui um plano, né, que pode representar, por exemplo, essa escada, ou esse balcão aqui, ou essa superfície. Cada plano desse, cada polígono desse, a palavra correta talvez seja polígono, né? Por que polígono? Porque cada polígono desse, ele é finito, e ele é composto por um conjunto de vértices que são as quinas, né, desse polígono. Então a sala pode ser representada por triângulos, pode ser representada por quadrados ou pode ser representada por polígonos com mais lados, certo? Não existe uma limitação necessária do número de lados que tenha o nosso polígono. A maior limitação da maioria dos softwares é que precisa ser um plano, ou seja, ele precisa ter um vetor normal naquele plano, certo? E é com esse vetor normal que depois a gente vai calcular reflexão e reflexão especular, reflexão difusa, etc. Tá? Então, a nossa geometria ela vai ser composta por um conjunto de polígonos, certo? Que vão se interligar e formar a nossa cena geométrica que a gente enxerga aqui, por exemplo, no Boston Symphony Hall. Cada polígono desse ele vai ter uma série de vértices e um vetor normal apontando em uma determinada direção, certo? Então, com esse conjunto de polígonos, a gente determina a geometria da nossa sala. Então, o que a gente precisa? Dos vértices de cada polígono, os vetores normais de cada polígono. Certo? Basicamente, com isso, a gente define a equação de cada plano, de cada polígono da nossa sala. Certo? E com essas informações do plano, a gente consegue calcular se um raio saiu de um determinado lugar e atingiu aquele polígono ou não, etc. Todos os cálculos que o software precisa fazer, que a gente vai tentar ver em algum detalhe no futuro, certo? Ah, as outras informações, né? Para voltar, né? Desculpa, me adiantei um pouco. Todo cálculo que é feito dentro do software é feito com álgebra geométrica, né? Com equação vetorial de reta, com equação vetorial de plano e assim por diante, certo? Bom, uma coisa importante sobre a geometria da sala é que você não precisa ser tão detalhista no projeto, certo? Ou no desenho dessa geometria. Por exemplo, né, aqui a gente tem na esquerda uma versão bem detalhada,
que normalmente vem do projeto de arquitetura, porque o projeto de arquitetura precisa renderizar, precisa ser detalhado. E aqui a gente tem uma versão feita para modelagem no software de acústica de salas. Então, vocês percebem que a versão da direita é uma versão muito mais simples do que a versão da esquerda. Por exemplo, a escada que leva à galeria, aqui na versão da esquerda, essa escada aqui bem no canto da imagem, ela está detalhado todos os degraus, né, na versão detalhada do projeto, e na versão para acústica de salas, não necessariamente a gente precisa detalhar todos os degraus. A gente pode desenhar a escada como se ela fosse uma rampa e atribuir um coeficiente de espalhamento adequado a essa superfície, que vai ser um pouco maior, já que ela, na verdade, vai ser uma escada, certo? Então, ela vai ser um pouco mais irregular. A gente, ao invés de desenhar a geometria da sala exatamente, a gente desenha a superfície mais limpa e atribui um coeficiente de espalhamento, certo? Essa simplificação da geometria, ela tem ela tem duas vantagens, tá? A primeira vantagem é que o que se estudou até agora é que os cálculos tendem a ficar um pouco mais precisos, né? Se a gente simplifica a geometria até certo ponto. Então, a gente ganha um pouco em termos de precisão, em termos de variância no resultado e de bias no resultado. E a gente também ganha em custo computacional, porque como a geometria agora é um pouco mais simples, é um pouco mais fácil para o software fazer as contas que ele precisa fazer, certo? Então, em geral, a nossa geometria que a gente desenha para a sala, eu sei que isso é muito contra-intuitivo, mas eu estou sendo deliberado nesse ponto, vou falar bastante, que a nossa geometria é simplificada. E a nossa geometria, ela não tem espessura, né? Nada na sala que a gente faz tem espessura. É tudo plano, é tudo polígono, certo? Isso é muito importante. Talvez até para quem tem um background maior em arquitetura, né? Que não é o caso dos alunos da engenharia acústica, mas é o caso de muita gente que trabalha nessa área. A tendência é fazer desenhos bem detalhados e coisas com espessura, como paredes, etc. E na acústica de salas a gente não quer nada com espessura e a gente quer desenhos menos detalhados, certo? Por uma questão de precisão e por uma questão de custo computacional. E as superfícies irregulares, como por exemplo a escada ou essa parede aqui, ó, né? Que tem uma série de difusores aqui e aqui na parede traseira do auditório e nessa parede lateral, todas essas superfícies são modeladas como um polígono só, ao qual a gente vai atribuir um coeficiente de espalhamento elevado pelo fato de ser composto por um difusor, certo? Então a gente tem que estar ciente que a gente vai simplificar o desenho, mas a gente precisa saber que os polígonos que a gente está modelando, quais são difusores, quais são regulares, etc. Certo? Bom, então a versão aqui do Odeon da geometria é muito simples, né? Esse é o wireframe, composto só pelos polígonos, tá? E o que mais que a gente precisa para fazer uma modelagem em acústica de salas? A gente precisa das fontes sonoras, porque se a gente quer que tenha som dentro da nossa sala, precisa ter uma fonte sonora. E a gente precisa de algumas informações da fonte sonora. Por exemplo, a gente precisa de posição da fonte sonora, a gente precisa saber a potência da fonte sonora, que isso vai dizer quanta energia ela vai colocar dentro da sala. A gente precisa saber a direcionalidade da nossa fonte sonora, certo? Porque a direcionalidade ela vai nos dizer quanta energia vai ser radiada na frente da fonte em relação ao quanto vai ser radiada atrás da fonte. E a gente normalmente precisa medir isso em 3 dimensões, né? Precisa ter uma representação espacial completa da nossa fonte sonora. Então aqui, no que tange a direcionalidade, né? A gente tem uma imagem aqui de uma medição, né? Que a gente varre tanto o equador como os polos, né? O equador aqui em verde e os polos em azul para medir a radiação dessa fonte. Essa medição aqui dessa fonte é cortesia do professor William, que mediu isso no doutorado dele, né? E quando a gente mede normalmente uma fonte em baixa frequência, normalmente ela tem um comportamento, né? Aqui a gente está vendo a direcionalidade da fonte, né? A energia no espaço. Normalmente o comportamento aqui é um comportamento omnidirecional, né? A radiação da fonte é bem uniforme. Quando a gente vai para uma frequência mais alta,
a nossa fonte começa a ficar mais direcional, certo? Então essa fonte, ela está orientada, né, nessa direção aqui, por isso você vê mais radiação aqui na frente da fonte e menos radiação aqui atrás da fonte, isso para uma frequência mais alta. Isso implica que, além de posição, potência e direcionalidade, eu também preciso conhecer a orientação da minha fonte. Porque se essa fonte estiver virada, né, para o lado, ela vai irradiar talvez a parede lateral da sala, mas se ela estiver virada para frente, ela vai irradiar a frente da sala. Então, quando a gente coloca uma fonte no palco aqui, no Odeon, a gente precisa dizer para onde que essa fonte está virada, certo? Isso para qualquer software de acústica de salas, certo? A gente precisa saber posição, potência, direcionalidade e orientação do eixo principal. E se a gente voltar ali no Odeon, né, a gente tem esse ícone aqui que parece um alto-falantezinho que mostra aqui o Source Receiver List, certo? Então, se a gente clicar aqui, né, a gente vê uma representação, né, nessa janela, além da geometria da fonte, aqui em vermelho, rosa, né, e dos receptores aqui em azul. Eu já falo dos receptores, certo? Mas vamos tentar falar um pouquinho mais da nossa fonte sonora que está ali, né, no palco. O que tem na definição dessa fonte sonora? Né? A gente tem, aqui no Odeon no caso, né, vocês vão ver que o software exatamente traz essas informações. Né? A gente tem a posição e a orientação da fonte. Então aqui a gente tem a posição, a fonte está em 5, 0 e 3, né? X, Y, Z. Se eu trouxer a fonte, por exemplo, para 25, né? Vocês vão ver que ela saiu lá da posição onde ela estava no palco e veio aqui para o meio da sala, né? Agora ela está lá na plateia, né? Vou devolver ela para a posição original. E se eu mexer aqui em Y, né? Por exemplo, colocar aqui menos 3, né? Vocês vão ver que a fonte foi para o lado, né? Eu queria colocar menos, mas acho que saiu mais aqui. Se eu colocar menos, ela vai lá para o outro lado, vai para a esquerda, né? Então, mexendo na posição da fonte, né? A gente tem uma definição de posição e a gente tem uma definição de orientação, né? Que tem a ver ali com qual é o eixo de orientação da minha fonte, né? Então, eu posso virá-la para cima ou para baixo, e a orientação vai fazer muita diferença, claro, quando a fonte for direcional. Nesse caso aqui a gente tem uma fonte Omni, né, que irradia igualmente no espaço tridimensional, então isso não faz, essa informação de orientação para a fonte não faz diferença, mas em geral a gente tem, pode ter orientação. Outra coisa que a gente tem aqui, e o Odeon especifica isso de um jeito talvez um pouco diferente, né? A gente tem aqui um overall gain, que é a potência da fonte sonora, seria quanta potência a fonte tem. No caso ele está aqui em 31, está em dB, né? Eu posso aumentar essa potência sonora, colocar 80, 60 dB de potência sonora, não de pressão sonora, certo? Lembrando que potência é uma característica da fonte. E a gente pode ter aqui também, no caso, esse EQ aqui, que é uma coisa que varia na frequência. Então a gente tem aqui 8 bandas, certo? A gente tem a banda de 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000. E cada banda você pode adicionar ou diminuir um pouco de decibel ali na tua fonte sonora. Isso implica que você pode equalizar ou mudar o espectro de radiação da tua fonte sonora, que também vai ser importante na modelagem, certo? Então, todas as informações da fonte são a posição, potência, direcionalidade e orientação, certo? Receptor, o que a gente precisa saber? Falando da fonte, né? Essa questão de organizar, de mudar a potência ou a radiação da fonte. Né? Eu falei que, em geral, quando a gente aumenta a frequência, a direcionalidade aumenta. Então, aqui em cinza a gente tem em 600 Hz, e aí, à medida que a frequência vai aumentando, a nossa fonte vai se tornando cada vez mais direcional. E a gente tem também o espectro da nossa fonte sonora, e no caso dessa fonte sonora aqui, ela não tem uma eficiência de radiação grande ali, né, em baixa frequência. Então, para baixo de 300 Hz, a radiação dela já começa a diminuir consideravelmente, certo? Então, a gente precisa levar isso em conta na hora que a gente modela a nossa fonte. Qual
é a sensibilidade versus frequência da nossa fonte sonora, certo? O que a gente... o jeito de ver a direcionalidade, né? Tem formas de ver nesse padrão polar dimensional, que vocês estão vendo aqui. Tem formas de ver no gráfico polar bidimensional, por frequência. Você pode ver o espectro à medida que muda-se o ângulo também. Então, a gente tem uma varredura horizontal aqui de 0, 62 graus e 120 graus, né, atrás da fonte, esse último. E vocês podem perceber, né, que vai mudando a sensibilidade aqui, né, vai ficando em alta frequência, vai radiando cada vez menos para trás, né, nos outros ângulos que não o eixo principal aqui em 0 graus. E são formas da gente mostrar a direcionalidade da nossa fonte sonora, certo? Então a gente precisa de posição, potência, direcionalidade e orientação da fonte sonora. E o que a gente precisa do receptor? A gente precisa saber, basicamente, posição do receptor e orientação do receptor. Então, se a gente olhar de novo no Odeon, né, vocês estão vendo aqui a nossa lista de fontes e receptores, né? E eu tenho aqui, por exemplo, acho que aqui eu cliquei na fonte, então deixa eu clicar, por exemplo, aqui a gente tem na lista, a gente tem a lista de receptores. Então, se eu clico em cima de um deles aqui, né? Se eu clicar em cima, vocês vão perceber que abriu aqui a posição do meu receptor, certo? Então, eu tenho a posição dele x, y e z, tá? E aqui tem um botãozinho, que é um botãozinho para alinhar a direção dele. E eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, mas eu queria que vocês notassem que os receptores aqui, esses pontinhos azul, eles têm um nariz, né? Eles têm uma hastezinha pendurada neles. Essa hastezinha, ela está dizendo, aqui no Odeon especificamente, para onde que o receptor está olhando. Tá? Então, em qual direção ele está olhando. E nesse caso, todos os receptores eles estão olhando para a nossa fonte sonora no palco. Então, estão alinhados e orientados em relação à nossa fonte sonora. Por isso que eles têm essa direção ali, olhando, focando diretamente na fonte sonora. Então, as informações de receptor que basicamente a gente precisa são posição e orientação, certo? Isso serve para os receptores que vão funcionar como cabeças, né, que vão, no final das contas, ser usados depois para fazer o processo de auralização, que é gerar as respostas impulsivas biauriculares. Né? E como é que isso é feito? A gente vai ver isso em mais detalhes, mas basicamente, à medida que os raios sonoros eles vão atingindo o receptor, a gente mantém um registro da direção de chegada. E com essa direção de chegada, a gente sabe, a gente vai gerar depois a resposta ao impulso biauricular, que pode depois ser fornecida via fone de ouvido para a gente escutar, né, uma oralização dentro da sala. Então a gente precisa da orientação por causa disso, porque a gente precisa saber para onde o receptor está olhando para coletar essas direções de chegada, certo? Relativas à frente da nossa cabeça. Tá? Tem outros tipos de receptores, além dessas cabeças receptoras, né, dentro da sala, que precisam de posição e orientação. A gente tem receptores pontuais, que vão simular aí os nossos microfones omnidirecionais, certo? Esses microfones omnidirecionais, eles não precisam de orientação, obviamente, porque eles são só um ponto de coleta de energia, tá? E a gente tem também planos receptores, né? São esses aspectos da sala que a gente, esses planos que a gente vai coletar energia dentro da sala para plotar, por exemplo, como que o tempo de vibração varia no espaço. Então a gente vai fazer color maps, né, de pressão sonora, de tempo de vibração, como isso varia no espaço, certo? Então a gente tem essas três informações, né? Geometria, né, com os vértices, com os planos e com os materiais dos planos, né? A gente tem fontes, composição, potência, direcionalidade e orientação, e a gente tem os receptores, né, com posição e orientação, geralmente, certo?
por essa aula era isso. Um abraço e até mais.